Bem-vindos ao nosso canal e bem-vindos a mais uma aula sobre o GIMP. Hoje nós vamos aprender a escrever um texto em volta de um círculo. E nós vamos aprender a escrever de tal sorte que você não precise ficar virando o seu projeto para você ler direitinho o que está escrito. Nós vamos escrever com todo o texto no sentido da leitura normal. Você vai entender o que eu estou falando. Arquivo, novo, vamos fazer um quadrado, largura 12,80, altura 12,80. Em opções avançadas, preencher com cor de fundo, vou deixar assim mesmo que a minha é branco, tá ótimo. Eu quero um quadrado porque como nós vamos desenhar um círculo, o quadrado vai ser a geometria que vai deixar a tarefa de desenhar um círculo mais simples. Antes de começar, nós vamos fazer a guia, então, para o círculo. Imagem, guia, direção horizontal, posição em 50%, ou seja, metade do nosso projeto. Agora, vertical, mesmo lugar, imagem, guia, nova guia, direção vertical, ok, prontinho. Agora nós temos o cruzamento para começar a desenhar o nosso círculo. Mas antes, vamos checar aqui em visualizar, atrair para guias. Vamos checar que esse botãozinho esteja ligado, porque ele vai fazer com que o nosso desenho, enquanto ele estiver sendo feito, seja puxado para a guia. O centro da esfera vai ficar posicionado direitinho no centro das guias. Vamos lá. Agora a ferramenta de seleção elíptica. Você põe o cursor no centro, no cruzamento das guias e puxa, faz um pequenininho. Agora aperta Ctrl Shift, fica segurando as duas teclas ao mesmo tempo enquanto você arrasta o mouse. Vamos deixar no meio do caminho do projeto, ou seja, uma distância mais ou menos, o fim do círculo fica mais ou menos na metade. Enter para fazer realmente a seleção. Agora nós vamos selecionar para vetor, porque nós precisamos transformar essa seleção em um vetor para que a gente escreva o nosso texto. Não parece que tenha acontecido nada, mas aconteceu. Selecionar nada, tá vendo? Sumiu, mas na verdade aqui na aba de vetores, vamos lá, tá aqui o nosso vetor, é só ligar o olhinho da camada, pronto. Ele tá desenhadinho aqui, a nossa seleção virou um vetor. O programa fez uma camada e chamou a camada de seleção. Vamos voltar para a aba de camadas. E agora nós vamos escrever o nosso texto. Vamos fazer dois textos separados entre si, cada um para cada hemisfério. Vamos pegar a ferramenta de texto. Você escolhe a fonte que você queira, no tamanho que você queira, para caber no seu projeto. E você pode também aqui no justificar o espaçamento entre as letras, você pode fazer alteração no seu texto sem mexer necessariamente no tamanho da sua fonte. Esses números aqui eu cheguei meio por tentativa e erro, e é para que você veja a possibilidade, mas você escolhe o que te sirva de fonte, tamanho e espaçamento. Então, vamos pôr aqui fora do círculo para que fique tudo limpinho, a gente consiga enxergar. Então são duas camadas separadas e a gente vai mexer com cada uma para cada hemisfério do círculo em separado. O programa pôs o nome da camada com o conteúdo do que a gente escreveu e nós vamos começar pela de baixo, que nós pusemos embaixo, que o programa fez uma camada em cima. Então, em um círculo, vamos ativar essa camada, clicar com o botão direito do mouse em cima dela e pedir texto ao longo do vetor e pronto. Foi feito um texto com o que nós escrevemos.
na aba de vetores. Foi feita uma camada, ó, que foi nomeada com o conteúdo do que nós escrevemos. Com o botão direito do mouse, nós vamos pedir vetor para seleção, porque agora nós vamos preencher esse escrito que nós fizemos, ok? Vamos voltar para a aba de camadas e nós vamos fazer uma nova camada, que é uma camada transparente, e vai ser nela que nós vamos fazer o preenchimento do conteúdo do que nós escrevemos. Agora a gente pode afastar para ver o total do nosso projeto de novo, selecionar nada. Agora nós vamos desligar a visualização do vetor na aba de vetores, voltar para a aba de camadas e desligar o escrito que nós já usamos. Nós não precisamos da camada com o escrito retinho aparecendo. Ferramenta de rotacionar, camada ativada, clico nela e giro até o lugar que me é conveniente. Rotacionar, virou. Agora nós precisamos diminuir este tamanho aqui da camada. A gente vai fazer camadas, camada para o tamanho da imagem, pronto. Tá feito, certo? Agora nós vamos começar a mexer com a parte de cima. Vamos ver o que que acontece. Selecionei a camada, botão direito do mouse, texto ao longo do vetor e virou um emaranhado. Não é isso que eu quero. Então a gente precisa fazer uma inversão desse vetor antes da gente fazer o pedido de transformar o texto em vetor. A ferramenta de espelhar, a calibragem do botão transformar para vetor, porque eu quero espelhamento do vetor. Agora a gente vai na aba de vetor e vamos ligar a visibilidade do círculo, voltar para a aba de camadas. A gente põe em qualquer lugar do círculo o cursor e clica. Ok? Então, não parece que tenha acontecido nada, mas aconteceu. O programa inverteu o círculo. A questão é que, como é um círculo, a gente enxerga a mesma coisa de um lado ou do outro, mas vai fazer a diferença na hora de pôr o texto. Vou clicar na camada, botão direito do mouse, texto ao longo do vetor, pronto. Agora deu certo. Agora é só a gente repetir todos os passos iguaizinhos aos que a gente fez para fazer a parte do hemisfério de baixo. Agora não tem nenhuma diferença. Vamos preencher o escrito da mesma forma, vamos criar uma outra camada transparente e vamos selecionar ela, deixar ela ativa. Vamos preencher. Prontinho, preenchida. E selecionar nada. Vamos à aba de vetores, desliga a visualização do vetor, aba de camadas, vamos girar o escrito, ativa a camada que eu quero girar, presta atenção nisso, ferramenta de rotacionar, e eu vou pôr o escrito no lugar que eu queira. Aqui, rotacionar, diminuindo a camada para o tamanho da imagem, pronto. Agora nós podemos tirar esse círculo daqui, a visualização dele. É só desligar o olhinho na aba de vetores e pronto. Agora a gente pode, por exemplo, mudar o fundo. Clicar com o botão direito do mouse nela, adicionar um canal alfa
e apertar o delete. Pronto, ficou transparente. Agora a gente pode desenhar um círculo mesmo com a ferramenta de seleção elíptica, como a gente fez o círculo inicial. Para escrever o texto, a gente pode usar as guias do mesmo jeitinho. Vamos fazer ele maior que o texto, para que a gente enxergue. Enter. Agora vamos preencher. Cor de fundo tá bom, porque a minha tá branca e o escrito tá preto. Pronto. Selecionar nada e tá pronto o nosso projetinho.